Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na pessoa de quem cumprimenta as autoridades do Poder Executivo aqui presentes. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Judiciário brasileiro. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, na pessoa de quem cumprimento as senhoras e os senhores senadores da República. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, na pessoa de quem cumprimento os deputados e as deputadas aqui presentes. Excelentíssimo senhor ex-presidente da República Federativa do Brasil, doutor José Sarney, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje e de sempre, Sua Excelência o senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, na pessoa de quem também cumprimento todos os membros do Ministério Público Brasileiro. Sua Excelência o senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, na pessoa também de quem cumprimento todas as advogadas e advogados brasileiros. Cumprimento ainda Sua Excelência o senhor Defensor Público Geral Federal, doutor Leonardo Magalhães, na pessoa de quem cumprimento as defensoras e os defensores públicos. Cumprimento de uma forma muito carinhosa aos ilustres familiares, amigos, amigas do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e do vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento as senhoras e os senhores da imprensa, senhoras e senhores servidores e colaboradores do Poder Judiciário brasileiro, em especial deste Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores. O ritual de posse de um novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça tem o timbre republicano e democrático que fundamenta as instituições permanentes do Brasil. Repete-se ao final de cada gestão, numa demonstração de que a alternância nos cargos públicos faz com que todos os membros de cada órgão colaborem com seu talento e compromisso para o atingimento das finalidades do poder público em benefício da cidadania, única razão da existência do Estado. Essa poderia ser mais uma posse das 62 que agora se completam. Mas, neste caso, a posse de novos dirigentes do Supremo Tribunal Federal tem o tom mais forte da gravidade especial do momento experimentado no mundo e, especialmente, em nosso país. Este Supremo Tribunal Federal tem a função específica de guardar a Constituição e, com ela, guardar-se e resguardar-se, em última instância no direito, a ordem jurídica a prevalecer na democracia do Brasil. A singular seriedade de que se reveste essa posse está em que a mudança de titularidade dos cargos de presidente e de vice-presidente sinaliza a permanência e os rigores observados por essa Casa. Alternam-se os juízes, que permanecem na bancada, servindo o país nesta condição, sem que se alterem a instituição, seus compromissos e sua responsabilidade com a sociedade. A sinalização do equilíbrio pela constância e apego às normas e aos processos de direito adquire relevo e demonstração de apreço pela institucionalidade posta na Constituição da República, a demonstrar com esse gesto que este Supremo Tribunal Federal mantém-se íntegro em sua conformação e coeso, conquanto plural, em sua atuação. Os juízes desta Casa têm ciência das específicas tribulações de nosso tempo, que impõem ininterrupta vigilância dos valores e princípios da democracia, tão duramente conquistada no Brasil e recentemente, novamente, agredida, desconsiderada, ultrajada por antidemocratas, em vilipêndio antipatriótico e abusivo contra o Estado de Direito vigente. A ditadura é o pecado mortal da política. Nela se extinguem as liberdades, violentam-se as instituições, introduz-se o medo e define-se o preço vil da covardia nas mentes e nos comportamentos, esvaziando-se a cidadania de seus ideais de igualdade e justiça para todas as pessoas. O ambiente democrático é o único que permite florescerem liberdades e frutificarem igualdades. Há discursos venenos fermentados pelas ditaduras.
A Constituição brasileira, que no próximo domingo completa 37 anos de vigência, traz em seu primeiro artigo a definição de sermos Estado democrático de direito. Atentar contra a democracia é violentar esta Constituição, desrespeitar a cidadania que a conquistou, enfraquecer o Estado de Direito que a assegura, martirizando outra vez o passado e os que lutaram pelos direitos que hoje podemos usufruir, frustrando ainda os ideais de um futuro mais humanitário e pacífico. A democracia não é incumbência única deste Supremo Tribunal Federal, sabemos bem. É de toda a cidadania. Não há democracia sem democratas, nem república sem repúblicos. O compromisso por essas escolhas é de todos e de cada um de nós. Esta Casa tem apenas a função de não permitir que a democracia seja quebrantada, sabedores que somos todos, que a prepotência não arrefece seu ânimo, estando sempre à espreita. Mas ela não vence se não se desiste do direito e da justiça. Por isso, a democracia e os democratas hão de estar sempre alertas e o direito vigilante, eficaz. Aprendemos que a sabedoria apaixona-se também e que a ciência pode ser sectária. Por isso, precisamos da objetividade do direito e da responsabilidade permanente e integral das juízas e dos juízes. A eficiência do Estado democrático de direito impõe que esteja sempre atento às exigências da cidadania, especialmente dos mais vulneráveis, cujos direitos iguais estão postos no sistema de normas jurídicas. Mas esses vulneráveis ainda se estendem nus de direito nas estradas e nas calçadas frias e esfomeadas, sem olhar sequer de humanidade. Não há como se resignar com a injustiça sem se deixar morrer um pouco em nossa própria humanidade. Em tempos de radicalismos febris, vazios e inúteis, os perigos estão mais próximos do desgaste mais profundo, em detrimento dos valores democráticos, capturados muitas vezes, especialmente pelos mais frágeis, pelos discursos salvacionistas e estéreis, que são, todavia, ofuscantes do palavrório facilitado e ilusório. Os nossos não são tempos de imprudência, que valentia não é coragem, nem poltronice é neutralidade, mas omissão. Mais ainda se reclama, portanto, de todas as pessoas maior empenho na solidariedade para a arquitetura de uma sociedade humanitária. Às juízas e aos juízes se impõe temperança, aplicação e comprometimento com os valores democráticos das liberdades, igualdades e justiça. Sem o atendimento desses princípios valorados constitucionalmente, não se chegará à sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica das controvérsias, como estampado no preâmbulo da Constituição do Brasil de 1988. Nesta fase histórica experimentada de ambiguidades sociopolíticas, ineditismos sociais e tecnológicos, iniquidades marcantemente desumanas, há que se guardar e se cuidar, especialmente, há que se reter sempre o Poder Judiciário brasileiro a seu dever de não permitir que os direitos conquistados se frustrem, que as liberdades sejam fraudadas e que as igualdades sejam malogradas. Ter esperança é um dever de humanidade, mas não há como se apegar a um dever sem substrato social e jurídico a impor sua observância. A gravidade do momento histórico impõe especialmente ao juiz, à juíza, o dever de conduzir-se no sentido de voltar à sua atuação na busca da concretização dos direitos e na garantia da concórdia. Porque o caminho dos encontros humanos está na conciliação entre os diferentes, que os diferentes se reconhecem, mas os diferentes que se respeitam é que ampliam as possibilidades de libertação e aperfeiçoamento individual e coletivo. Por isso, não abdicar da esperança é um imperativo, mais ainda em tempos em que uma pluralidade aparente de caminhos pode também representar perigosos e autoritários desvios na rota de uma humanidade mais justa para todas as pessoas. E sabe-se que, sem esperança, não se projeta nem frutifica a confraternização humana, que não floresce em ambiente despótico. O solo próprio e único da fraternidade nosso
É o tempo de honrar e conservar a dignidade democrática que o Constituinte de 87 e 88 entregou-nos com a finalidade de manter para o presente e cultivar para o futuro. Um dia escrevi que constitucional é o direito dos sonhos possíveis, mas, para isso, é preciso que o nosso não seja tempo de monólogos, mas tempo de ouvir o outro, de ouvir a outra, com eles clamar e lutar por decência, honestidade e justiça, com garantia de direitos fundamentais para todas as pessoas. Não creio em destino de um indivíduo desvinculado do seu tempo e de seus contemporâneos. Estamos, todos nós, fadados ao mesmo destino, que será o que formos capazes de edificar. Este Supremo Tribunal Federal tem o dever constitucional de garantir que se torne concreto o objetivo expressamente posto na Constituição do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária. As funções deste Supremo Tribunal permanecem e continuarão para sempre a se cumprir com o respeito incondicional à ordem constitucional, na qual se assegura a harmonia entre os poderes da República, impondo-se, assim, a contenção de cada qual em suas funções típicas, com independência, sem qualquer deles se omitir de suas obrigações. E a certeza de que este Supremo Tribunal Federal continuará a desempenhar a sua tarefa constitucional está em que hoje se inicia a gestão do ministro Edson Fachin, dando continuidade, portanto, à gestão do ministro Barroso e de todos os que vieram antes na presidência desta Casa e do Poder Judiciário brasileiro. O ministro Edson Fachin é reconhecido por muitos títulos, todos a espelhá-lo, grande como jurista que é, como professor, como magistrado, neste Supremo Tribunal Federal desde 2015. Reconheço-o especialmente como um homem bom. Em momentos de tantas desavenças e desditas, a bondade humana de ter destaque por ser valor que se estende além de qualquer cargo, função ou empenho. O ser humano bom converte-se em ótimo juiz, porque o juiz há de estar com o outro que o procura, com a largueza que a bondade humana permite. De Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em seus primeiros anos de vida, até Curitiba, passando por Toledo, no Paraná, o ministro Edson Fachin desenvolveu extensa e exemplar atividade profissional. Nessa senda fecunda de advogado renomado, professor dedicado, jurista respeitado com inúmeras obras publicadas, o ministro Edson Fachin mostrou-se, nesta década da magistratura constitucional, criterioso, equilibrado, vinculado aos valores que sempre sublinhou em sua trajetória. Tendo presidido o Tribunal Superior Eleitoral em quadra particularmente grave, o ministro Edson Fachin não se descurou de qualquer de seus compromissos, de juiz atento e cuidadoso, e manteve as instituições sob o seu comando na linha segura da democracia brasileira. Essas características tornaram um juiz que não produz surpresas indevidas no jurisdicionado, nem se deserta de seus deveres como presidente. O direito não é, nem se propõe a ser, fonte de desassossego e instabilidade. E o ministro-presidente Edson Fachin não propõe teorias fora do direito constitucional vigente, nem se descompromete das funções mais nobres da judicatura que lhe foi conferida. Ameno e cordato na convivência dentro e fora do colegiado deste Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin caracteriza-se pela firmeza de suas convicções, pelas quais se bate, e pela lianeza no trato com que as expõe. Com uma família exemplar na dedicação aos mesmos valores de humanidade, sua esposa, a doutora Rosana, as filhas Camila e Melina, os netos Bernardo, Flor e Bela, aos quais, mais uma vez, carinhosamente cumprimento em nome de todos os ministros deste Supremo Tribunal Federal, o comprometimento do ministro Edson Fachin à causa pública e à jurisdição constitucional tranquiliza mais uma vez o país nesta passagem de bastão de um para outro presidente, por atestar que essa continua a ser prestada sempre com mais empenho e com toda a aplicação que desta Casa se requer. Nesta tarefa ingente, o ministro-presidente Edson Fachin contará na vice-presidência com apoio direto do ministro Alexandre de Moraes. A todos os títulos, juiz com capacidade de trabalho invulgar e aplicação abnegada no seu mistério. Com larga experiência administrativa em cargos de secretário de Estado de São Paulo, de ministro de Estado da Justiça, tendo passado pelos quadros do Ministério Público,
advogado, professor, jurista, com obras publicadas e reiteradamente reeditadas. O ministro Alexandre de Moraes chegou a este Supremo Tribunal Federal em momento muito tormentoso e se esmerou em manter a linha atenta e cuidadosa do ministro a quem sucedeu e que honrou, o saudoso ministro Teori Zavascki, com o mesmo ritmo intenso de trabalho e de dedicação. No Tribunal Superior Eleitoral, em cuja presidência sucedeu também ao ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes conduziu o grave momento das eleições gerais de 2022, garantindo a rigidez do processo eleitoral de então, sujeito que foi aquele processo a injunções gravíssimas, não se omitindo, nem se deixando abalar pela crise deflagrada por práticas ilícitas e delituosas cometidas contra a Justiça Eleitoral, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o processo eleitoral, enfim, contra toda a sociedade brasileira. Com temperamento afirmativo e atuação muito eloquente, o ministro Alexandre de Moraes mantém-se com a mesma firmeza nas mais complexas situações. Não se deixa tocar por algum mal-estar, sequer por humores azedados, tendo sempre a seu lado a presença constante, firme, segura, da doutora Viviane, dos filhos Gabriela, Juliana e Alexandre, aos quais também apresento um cumprimento especial e carinhoso deste Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre assenta o rigor republicano com que essa casa honra a Constituição, cumpre seus princípios e ritos. O ministro Edson Fachin recebe a presidência do ministro Roberto Barroso, jurista modelar, professor querido e aplicado, senhor de profícua produção e reconhecido valor no Brasil e no exterior, com longa folha de serviços já prestados e que ainda muito prestará ao país, ciente de que é o seu valor que valoriza o Brasil. Neste Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso inaugurou práticas com a formalização de teses de julgados. Na presidência, estendeu ao país procedimentos que modificam desde o modo de ingressar à magistratura, concurso público nacional de juiz, e com a implantação de programas que tornaram mais acessível o conhecimento dos julgados, com certeza da repercussão e dos efeitos de sua competente atuação, que se estenderá por muito tempo, pelo que todos nós, brasileiras e brasileiros, muito temos a agradecer no que feito até aqui e no que ainda há a ser completado em sua obra tão significativa para a cidadania. É um gosto poder o nosso país saber que a sucessão na presidência de um dos poderes da República faz com um rito tranquilo, frequente, necessário, que apenas assinala a transferência de titularidade de cargos, sem que se modifique a Constituição, sem que se questionem os valores da República. Nós, juízes e juízes deste Supremo Tribunal Federal, sabemos que o direito não está acima de tudo, nem é o mais importante de tudo. Acima de tudo, e mais importante que tudo, está a vida digna a se tornar concreta pela atuação conjunta de todas as pessoas. Mas é um gosto saber que nossa pátria nos confere o alento do sonho conjunto que cada um, em seu espaço e a seu modo comprometido e responsável, ajuda a construir. Os juízes dessa casa desejam, ministro Edson Fachin, presidente, ministro Alexandre de Moraes, sejam os próximos tempos de trabalho sem sofrimento e de concórdia sem restrições. Ao ministro Roberto Barroso, nossos agradecimentos pelo feito e pelo que ainda nos ajudará a fazer. Muito obrigada.